Saudos irmãos, com uma boa noite de salvação. Venho trazer essa leitura aqui sobre Mateus 11, a qual Jesus fala sobre os sinais a João Batista, a qual ele fala que os cegos veem, os coxos andam e aos pobres é pregado o evangelho. Para você ver, quando uma igreja está avivada de Deus, acontecem esses sinais, cura, milagre, prodígio, ressuscitação de mortos. Esse é o sinal que Deus falou para João Batista lá naquela época, que ele queria saber se ele era o Filho de Deus. Quer dizer, hoje, para você saber que o Espírito Santo está na obra, você tem que ver esses sinais aí, que está aqui. Eu vou botar agora para você ouvir. É esses sinais que você tem que ver na igreja. Se não tiver esse sinal, como Marcos 16 diz, esses sinais seguirão aqueles que crê no meu nome, Jesus falou. Vamos ouvir. Mateus 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio! Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Veja como é interessante essa passagem. Esse mesmo João Batista, que foi enviado por Deus a preparar o caminho de Jesus, os religiosos daquela época, aqueles que tinham a Bíblia, que é o livro da Torá, que eles ficavam debatendo, os fariseus e os saduceus, eles ficavam debatendo a palavra um com o outro. Você veja, né? Aí João Batista veio anunciando o reino de Deus, né? A cautelar que é chegado o reino de Deus. Quer dizer, o que foi que eles fizeram? Eles não deram ouvido a João Batista, e as prostitutas, os ladrão, as pessoas pobres, muitas pessoas que não conheciam nem o livro da Torá, pessoas que não conheciam nem as escrituras, pessoas que eram doentes, foram curados. Quer dizer, essas pessoas conseguiram ser salvas. E que foi que os religiosos, aqueles pastores que tinham as teologias, né, feito hoje, né? O que aconteceu? Eles mataram, quer dizer, João Batista, eles incentivaram para que o rei
matasse, quer dizer, aquela dançarina dançou, aí a esposa do rei pediu a cabeça de João Batista, e João Batista foi decapitado. Você veja como é as coisas. E Jesus, por trazer os milagres, disseram que João Batista era um endemoniado, né? E Jesus, por causa dos milagres, eles até acreditaram em Jesus, por causa dos sinais. Quer dizer, João Batista não fez milagre, né? Aí você vê, né? Que como o povo estava afastado de Deus, né? E Jesus falou que João Batista foi um dos maiores profetas, que é João Batista, chamaram ele de endemoniado. Esses religiosos, certamente, tipo assim, esse povo que está fazendo teologia, é esse mesmo povo que está na época passada, né? Você vê que eles diziam que ele estava endemoniado, João Batista. Por que ele estava endemoniado? Porque a palavra de João Batista vinha de Deus, não era da letra, vinha do Espírito Santo. João Batista era cheio do Espírito Santo. E os demônios trabalham com a letra, trabalham com a palavra de Deus, como lá aconteceu o diabo, como afrontou Jesus no debate de palavras, né? Você vai vendo, né, os sinais de Deus, de cura, de milagres. João Batista, Deus lhe falou para João Batista que os cegos via, os coxos. Quer dizer, você tem que ver esses sinais na obra, não é conhecer a Bíblia. Até o diabo conhece a palavra. O diabo conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É a pessoa ser cheia do Espírito Santo e acontecer sinais e prodígios no meio do povo de Deus. Porque após o arrebatamento, o diabo vai levantar na terra e vai fazer sinais também. Mas você tem que ver os sinais agora, que Deus está operando milagres, prodígios. Bora continuar aqui na leitura. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro, em Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus. Veja como é as coisas, né? Você viu agora o que Jesus falou, né? Que a vontade de Deus era revelar as coisas, que a revelação vem do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu não canso de falar aqui. Deus me chamou, um chamado de falar, anunciar para as pessoas. Eu só fui a terceira série, eu sou um homem pobre, tive muitos internamentos do português, estou na fé para que Deus venha mudar a minha vida, venha restituir a minha vida financeira, a minha saúde. Mas Deus me escolheu. Tá entendendo? Que muitas vezes você olha os homens aí na terra que são ricos, tem anéis no dedo, você acredita naquilo que aquelas pessoas... Mas muitas vezes aquelas pessoas estão até endemoniadas. E Deus não chamou doutores para pregar o evangelho, não. Deus não chamou homens letrados. Lá em Timóteo fala que no final dos tempos
levantarão muitos doutores com comichão nos ouvidos e desviarão o povo da santa doutrina. O que é a doutrina? A doutrina não é esses costumes de homem que tem aí no meio dos religiosos. A doutrina é você obedecer a palavra de Deus, é você ser fiel a Deus em tudo aquilo que a palavra aprova como correta. Não é fazer feito os fariseus faziam. Eles falavam da Bíblia, mas eles não viviam. Quer dizer, eles agiam como um ator. Eles procuravam só pregar, falar da palavra. Ele debatia com qualquer pessoa. Ele tentava mostrar que as pessoas estavam erradas. Eles não preocupavam em ensinar as pessoas a viver a palavra. Eles queriam mostrar as pessoas estavam erradas. Queria ver algum defeito em você para apontar você. E a palavra de Deus, ela não funciona assim. A palavra de Deus, você tem que ensinar a pessoa a viver uma vida com Deus, a obedecer a Deus, para que Deus venha nos livrar, para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha nos perdoar e nos aceitar de volta da sua... Quer dizer, que Deus vai restituir o pobre, tirar da lama e colocar em cadeira de destaque. Mas isso se você crê em Deus, se você confiar em Deus, como Abraão confiou. Você vê que quando Abraão deixou de confiar em Deus e foi atrás do faraó no Egito, veja o preço que ele pagou no Egito, Abraão. Quase que a mulher dele ia se casar com o faraó. Chegou a se casar com o faraó, veja. E Deus teve que lançar aquelas doenças no povo de faraó, na família de faraó, para poder tirar Sara dali do jugo do diabo ali de faraó. Veja, Deus teve que tirar. Quer dizer, que Abraão, ele poderia ficar onde ele ficou, onde ele estava. Ele não precisava ir atrás de faraó, ir atrás da riqueza do Egito, não. Ele tinha que confiar em Deus e ele não confiou. Ele foi para o Egito. E o que aconteceu no Egito? A mulher dele ficou lá presa, muitos anos presa lá no Egito. Quer dizer, por que aconteceu esse problema? Porque ele deixou de confiar em Deus. A mesma coisa aconteceu com Isaac. Quando aconteceu aquela seca, aquela situação, e ele queria ir para o Egito. E Deus falando para ele que se ele ficasse ali e confiasse em Deus, Deus ia abençoar a vida dele. Quer dizer, se ele descesse para o Egito, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Acontecer a mesma coisa. Você vê que Deus, ele não tem dificuldade para nos abençoar. Deus quer que a gente confie nele. Você vê, eu estou aqui já faz 16 anos que eu faço hemodiálise. Mas Deus, eu vou ter que ter uma confiança em Deus muito profunda para poder se realizar esse milagre na minha vida. Eu posso estar igual a Abraão, posso estar trilhando caminhos que não agradam a Deus, e Deus pode também no tempo fazer isso aí, mas eu poderia andar a confiança em Deus e aquilo chegar muito mais rápido, como aconteceu com Isaac. Isaac e Jacó, eles quando começaram a obedecer a Deus, eles foram prósperos. Mas quando você bota a sua confiança no faraó ou em qualquer outra coisa, você passa por prova, por luta. A sua confiança tem que estar em Deus. Você vê que quando Abraão ele sai do Egito e ele começa a confiar em Deus, ele vence aquela guerra lá em Sodoma, tira Ló, e Ló, você sabe, né? Ló continua naquela vida dele, mas a promessa que Deus tinha era com Abraão. E você vê que as tribos de Abraão, Israel está até hoje, porque Deus prometeu perpetuamente o povo de Israel. Então, a nossa confiança tem que estar em Deus, em obedecer a palavra de Deus e receber o Espírito Santo. Não é no debate de palavras, é você ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Fiquem na paz, em nome de Jesus.